Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre sociedade colonial. Bom, a sociedade colonial brasileira, ela nasceu no século XVI. Ou seja, basicamente, o governo português ele decidiu povoar o Brasil por volta de 1530. Então, ele utilizou o sistema chamado de capitanias hereditárias, dividindo o território brasileiro em 15 capitanias que foram doadas a 12 donatários. Esses donatários, na verdade, eram pessoas de confiança do rei. Lembrando que das 15 capitanias hereditárias, apenas duas sobreviveram, que foi São Vicente e Pernambuco. Só esclarecendo que quando eu estou falando de capitanias hereditárias, eu estou me referindo basicamente aos estados atuais, porque os estados eles tiveram alguns nomes antes de se tornar estados. Como, por exemplo, no período colonial, que é o período que nós estamos estudando hoje, era chamado de capitanias hereditárias. No período imperial, passou a ser chamado de províncias, e quando ocorreu a proclamação da República, passou a ser chamado de Estado, que está até na nossa atualidade. Então, veja só, a sociedade brasileira, de uma forma geral, ela vai ter como protagonistas principais duas figuras muito importantes, que é o senhor de engenho, os grandes proprietários de terra e os escravos, que na verdade foi a principal mão de obra durante os 300 anos de escravidão. Então nós vamos ter essas duas figuras como principais protagonistas dentro dessa sociedade. A sociedade colonial brasileira ela nasce a partir do ciclo de cana-de-açúcar. Só lembrando que o Brasil passou por 3 ciclos importantes, que foi o ciclo do açúcar, que iniciou no século XVI, depois o ciclo do café e o ciclo do ouro. Quando a gente fala na sociedade, a gente vai ver que a cana-de-açúcar ele vai nascer a partir da vinda de alguns portugueses para cá, que vai ver na terra brasileira a possibilidade de plantar o açúcar. É tanto que ele se torna a principal atividade econômica durante esse período colonial. Juntamente com o açúcar, eles vão formar imensos engenhos. Os engenhos, na verdade, vai ser uma grande propriedade dividida em 3 partes. No engenho, nós vamos ter aqui a Casa Grande, que na verdade, da propriedade onde vive o senhor feudal, a casa do senhor, do senhor de engenho, e nós vamos ter a senzala, que é a casa onde vivem os escravos, os locais onde vivem os escravos. Na sociedade colonial brasileira, a gente pode dividi-la em 3, digamos assim, em 3 classes sociais. Nós vamos ter, como eu falei anteriormente, os proprietários de terra, que eram os donos de engenho. Nós vamos ter os comerciantes, que a gente pode incluir também, além dos comerciantes, os profissionais liberais, e que são, na verdade, pessoas que são livres e que vivem de inúmeras atividades, dentre elas o comércio. E, por último, os escravos, que são aqueles que não tinham vez nem voz dentro da sociedade. Os escravos eles se dividiam em algumas categorias, como, por exemplo, o escravo de ganho, os escravos da lavoura. Nós vamos ter os escravos domésticos e outros tipos de escravos. Na verdade, a sociedade escravocrata vai ter uma trajetória muito interessante, porque sua trajetória começa a partir da África, porque a maioria dos escravos eles vieram do norte e do sul da África. Quando era presos e vendido, eles eram colocados em um navio. Esses navios eram, na verdade, eles eram enviados para um porão, onde esse porão era extremamente escuro, úmido e sem nenhum tipo de higienização. Por isso mesmo que muitos historiadores chamam de navios tumbeiros. Os que sobreviviam, que chegavam no Brasil, porque eram poucos, por exemplo, se 300 escravos fossem enviados para o Brasil, apenas 6 chegavam vivos. Apenas 100 chegavam vivos. Os outros 200 morriam no caminho de questão de fome, sede ou outros tipos de doença. Então, havia, na verdade, uma trajetória muito difícil.
Quando chegava, era enviado para os mercados, né, negreiros, mercados ilegais, e lá eles eram vendidos. Basicamente, se fazia uma seleção dos melhores escravos. Quanto mais fisicamente forte fosse o escravo, maior seria o seu valor. Por exemplo, existiam escravos que eram só para procriação. Existiam as escravas mais bonitas. Você viu como escravos domésticos, que boa parte desses escravos servia de concubinas para os seus senhores. E, além disso tudo, os filhos que nascessem fruto de um escravo, por exemplo, com o senhor de engenho, se tornava também escravo. Então, havia, na verdade, esses escravos sofreram durante 300 anos esse processo de escravidão. Então, nós vamos ter uma sociedade onde, basicamente, é voltada para escravidão, onde a principal mão de obra vai ser a escravidão. Poucas pessoas fazem parte, na verdade, da sociedade livre, né? Os escravos passaram 300 anos sofrendo na mão do seu senhor. Somente em 1888 nós vamos ter a libertação dos escravos. Depois de várias lutas, depois de vários movimentos abolicionistas, é que vai haver o fim da escravidão. Então, como eu falei anteriormente, o senhor de engenho era a principal figura, né? Essa divisão do engenho se dava entre Casa Grande e Senzala, que formavam o chamado base do pacto colonial. A sua principal economia era o açúcar. Em resumo, para a gente entender como era a sociedade colonial lá do século XVI, nós vamos ver algumas características. Quais são? A sociedade colonial brasileira era estática, ou seja, quem nascia senhor de engenho, morria senhor de engenho. Quem nascia escravo, morria escravo. Não havia mobilidade social. Uma outra característica é que ela era patriarcal, ou seja, a principal figura da sociedade colonial eram os senhores de engenho, responsáveis por vida e morte das pessoas que estavam no engenho. E a terceira e última característica é que era uma sociedade clientelista, que basicamente significa dizer que uns fazendeiros dependiam de outros para sobreviver. Com relação à religião, nós vamos ter uma religião monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. Simplesmente porque a Igreja Católica ela influenciava de forma muito grande essa sociedade. Lembrando que os jesuítas foram os primeiros a virem para o Brasil, quando o Brasil foi descoberto, né? E junto com eles, eles procuraram catequizar índios, afirmando que esses índios eram pessoas e que não poderia ser escravizado. Então, eles formaram aldeamentos, eles catequizaram e trouxeram para cá a principal mão de obra negra. Já que os índios não poderiam ser escravizados, os negros poderiam, segundo a teoria da igreja, porque os negros não tinham alma. Inclusive, dentro do engenho, onde se tinha a capela, os negros não poderiam chegar nem na calçada, por exemplo, da igreja, porque para a igreja eles não tinham alma, então não poderia participar de nenhuma manifestação religiosa. E eram impedidos também de participar das suas manifestações religiosas. Então, como a gente pode ver, durante esses 300 anos de escravidão, a sociedade negra foi extremamente violentada, né? Não só fisicamente, mas dentro dos seus direitos e outros tipos de coisa. Então, em resumo, nós vamos ter uma sociedade desenvolvida baseado no proprietários de terras, que são os senhores de engenho, nos escravos e nos profissionais liberais. Uma sociedade cuja principal atividade econômica é a questão do açúcar. Tá certo, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem olhar lá no livro didático de vocês, que vocês vão ter todo esse material. Tá certo, pessoal? Até a próxima.